Entendi. E como é que fica uma crítica que se faz nesse sentido, quer dizer, sobre esse aspecto, de que num mercado livre as grandes empresas ou quem tivesse mais dinheiro iria dominar o mercado, coisa que, aliás, acontece hoje em dia, Já né? acontece hoje. Exatamente. Esse tipo de pergunta não se sustenta porque o cenário que eles imaginam, que é o pior cenário possível, já é exatamente o cenário que ocorre hoje. As grandes empresas que têm dinheiro, que fazem lobby junto ao governo, que ganham privilégios, que ganham protecionismo. Então, na pior das hipóteses, essa pergunta que você fez, o que aconteceria, é que depois de muitos anos, né, a gente voltaria à situação de hoje. Só que eu não creio, eu não consigo ver como isso seria possível, porque sempre que uma empresa aumenta de tamanho, nós temos até um artigo sobre isso no site, um artigo do Hans Sennholz, que ele explica perfeitamente, sempre que uma empresa aumenta de tamanho, os custos operacionais dela, os custos de logística e tudo, tendem a ficar maiores. Isso tira sua eficiência e, ao mesmo tempo, permite a entrada de outras empresas concorrentes no mercado. Então, eu não vou dizer que seria impossível, mas seria inviável uma empresa crescer, se tornar monopolista e ninguém mais poder entrar no mercado. Não tem como. Isso acontece hoje, porque o Estado proíbe outras empresas de entrar no mercado porque ele defende suas empresas favoritas, principalmente por meio das agências de regulamentação. Mas num livre mercado totalmente puro e restrito, sem barreira de entrada, não tem como esse cenário se desenvolver. Inclusive, não seria economicamente eficiente para uma empresa chegar a esse ponto de domínio total. Entendi. Agora, Leandro, levando em consideração a ênfase que os economistas austríacos sempre fizeram e sempre fazem acerca da incerteza num ambiente de mercado e também sobre a imprevisibilidade do comportamento dos indivíduos, como é que você vê uma certa crítica que continua a insistir numa ideia que, a meu ver, é equivocada, de que a teoria da escola austríaca exige que se acredite na racionalidade regular do ser humano para que esse mercado funcione? Isso é um escapismo, isso é um comportamento meramente escapista, porque esse raciocínio é coisa de gente insegura que treme só de pensar na ideia de que é possível haver um arranjo voluntário e espontâneo sem que haja ninguém no controle desse arranjo. Então, por exemplo, o pessoal vê um fenômeno que julga ser uma, entre aspas, falha de mercado. Eles veem esse fenômeno e daí já parte do princípio de que isso é algo que precisa de correção. Por exemplo, suponha que um ano qualquer durante um determinado ano houve uma produção excessiva de geladeiras e os preços delas caíram de modo que algumas empresas que não anteciparam esta queda de preço ficaram com dificuldade financeira, porque elas esperavam lucros maiores. Então o sujeito vê um cenário desse e fala que deveria haver regulação justamente para impedir esse tipo de flutuação, para impedir esse espírito animal dos empresários. Ok, até aí é um tanto compreensível haver pessoas que queiram pedir regulação do setor justamente para evitar que esse tipo de coisa ocorra. É uma atitude risível, é claro, mas é compreensível. Só que aí é que vem a pergunta. Se os agentes econômicos não seguem uma racionalidade regular, então quem é que vai fazer essa correção nessa falha de mercado? A resposta dele é que são os políticos e burocratas, né? Esses seres maravilhosos, oniscientes, iluminados, clarividentes, probos, íntegros, ilibados, estes sim é que são racionais, né? Estes sim estão plenamente capacitados para gerir uma economia racionalmente. Estes não vão falhar nunca. Estes sabem mais do que milhões de pessoas interagindo voluntariamente. Estes sabem como gerar resultados superiores, né, a essa interação voluntária de milhões de pessoas. Estes, como demonstrou a União Soviética, eles é que sabem perfeitamente como gerenciar a produção de uma economia, né? Então, eu faço a pergunta agora, quem acredita nisso é racional? Para mim, quem pensa assim ainda não conseguiu retirar os membros anteriores do chão. Não procede essa crítica, falar que o ser humano não é racional, logo precisa de político para controlar a racionalidade do ser humano.